Grandes escritores. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, cidade em que faleceu em 1908. Portanto, acompanhou uma época do Brasil cheia de acontecimentos importantes, como a abolição dos escravos, a proclamação da República e a ida da família imperial de volta para a Europa. É considerado o melhor escritor brasileiro, o mais conhecido escritor nacional no mundo e o melhor escritor negro de todos os tempos. De família pobre, sofria com epilepsia e com uma gagueira que o acompanhou pela vida toda. O pai era um pintor de paredes, filho de escravos alforriados. A mãe, uma lavadeira portuguesa branca. Ambos sabiam ler e escrever e trabalhavam para o dono das terras do Morro do Livramento, um senador. Mas a mãe morre aos 10 anos do menino. O pai se muda com ele para o bairro de São Cristóvão, se casa de novo e a madrasta passa a fazer doces que o menino vende numa escola. O diretor, vendo a inteligência aguçada, o convida para assistir aulas. Aprendeu latim de ouvir missas e francês com um padeiro imigrante. Aos 14 anos, muda-se do subúrbio e sozinho vai para o centro da cidade, não se sabendo exatamente onde morou. Frequentava tipografias e livrarias e aos 15 anos foi contratado como aprendiz de tipógrafo e revisor na imprensa nacional por Manuel Antônio de Almeida, escritor de Memórias de um Sargento de Milícias, que o incentiva à carreira literária. Em 1854, publicou seu primeiro soneto, Ilustríssima Senhora D.P.J.A., no Periódico dos Pobres, e em 1855 publicou na revista A Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito, os poemas Ela e a Palmeira, primeira publicação oficial do então gênio Machado de Assis. Entre 1856 e 1858, trabalhou na imprensa oficial e colaborou no Correio Mercantil, um importante jornal daquela época, escrevendo crônicas e revisando textos. Ali fez amizade com Casimiro de Abreu, Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha, Manuel Antônio de Almeida, de Memórias de um Sargento de Milícias, Graça Aranha, de Canaã, e tornou-se amigo íntimo do então já famoso José de Alencar, com quem manteve uma amizade por toda a vida. Frequentava peças de teatro, saraus e a vida cultural do Rio de Janeiro da época. Em 1859 e 1860, escreveu 2 libretos de ópera, Pipelê e As Bodas de Joaninha, mas nenhuma delas teve um grande sucesso. Em 1861, publica na Marmota Fluminense, em 5 capítulos, a tradução da sátira Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, sucesso imediato. E assim, em 1864, publica a sua primeira coletânea autoral de poemas, Crisálidas. Em 1865, funda, juntamente com José de Alencar e outros escritores, a Arcádia Fluminense, um clube onde realizavam-se saraus com leitura de poesia, crítica a livros, troca de experiências sobre leituras e que foi o embrião da Academia Brasileira de Letras, que o grupo fundaria alguns anos depois. Aprendeu inglês nesse período com José de Alencar e grego sozinho para ler no original Platão, Aristóteles e o teatro grego.
Machado de Assis tinha proximidade com a família imperial. Em 1867, foi nomeado assistente-diretor do Diário Oficial pelo imperador Dom Pedro II e, em 1876, recebeu o cargo de chefe de seção pela princesa Isabel. Em 1888, ano da abolição da escravatura, recebeu do imperador a Comenda da Ordem das Rosas, um prêmio dado a pessoas ilustres. O menino mulato, pobre, nascido no morro, havia subido na vida. Embora mulato e neto de escravos alforriados, Machado de Assis não era um abolicionista declarado. A mãe, sendo branca, se achava meio português, meio branco, e em sua obra o tema da escravidão não ganha relevância, o que causa a crítica de alguns escritores contemporâneos. Ele esteve presente na missa da abolição da escravatura, como se vê no destaque, ao lado da própria princesa Isabel em primeiro plano e do seu marido, o conde de. Casou-se aos 30 anos com Carolina Augusta, uma portuguesa 5 anos mais velha do que ele. Enfrentaram o preconceito da família da moça, que não aceitou muito bem um casamento interracial. O casal viveu uma vida conjugal harmoniosa e feliz, morando na rua do Cosme Velho, de onde lhe veio o seu mais famoso apelido, o Bruxo do Cosme Velho, dado por uma vizinha ao vê-lo queimando num grande caldeirão alguns documentos antigos. Não tiveram filhos, mas viveram uma vida conjugal felicíssima. E quando Carolina morreu, aos 70 anos, ele não se recuperou, partindo alguns anos depois. Em 1872, publicou seu primeiro romance, Ressurreição, bem aceito pela crítica e pelo público leitor. Interessante notar que no ano seguinte, uma famosa revista chamada Arquivo Contemporâneo publicou na capa, lado a lado, Machado de Assis e José de Alencar, consolidando sua posição na literatura nacional. Em 1897, junto com outros intelectuais, criou a ABL, Academia Brasileira de Letras, sendo seu primeiro presidente. Foi um acadêmico muito assíduo. De 96 sessões, faltou apenas a 2. Foi presidente por 10 anos e a sua influência é tão grande na ABL que a casa é conhecida também como Casa de Machado de Assis. Com a morte da esposa em 1904, Machado entrou em profunda depressão, mas continuou a ler, escrever, participar da roda de amigos, banquetes da ABL, mas nunca mais se recuperou totalmente. Em 29 de setembro de 1908, na casa do Cosme Velho, aos 69 anos de idade, faleceu o mais completo escritor da literatura do Brasil. Em seu enterro compareceram Euclides da Cunha, Raimundo Correia, Rui Barbosa, dentre outros. Uma multidão acompanhou seu féretro ao cemitério São João Batista. Produção literária. Machado de Assis teve uma carreira literária ininterrupta, produzindo de 1855 a 1908, muito e com qualidade. Escreveu poemas, 10 romances, mais de 200 contos e outras publicações de vários gêneros, como reportagens, crônicas, crítica literária, peças para teatro. Para efeito didático, sua obra é dividida em 2 fases: fase romântica e fase realista. Primeira fase, romântica. Nesse período, ele apresenta obras que seguem a influência do romantismo,
cujos temas são mistério, misticismo, ufanismo, finais extremamente felizes ou tristes, maniqueísmo, etc. Porém, suas obras já apresentam estilo inovador, com uma linguagem sem exagero sentimental e heroínas fortes. São desse período Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 74, Helena, 76, e Yaya Garcia, 78. A cada 2 anos, portanto, havia um novo romance, todos eles muito bem reconhecidos. Segunda fase, realismo. Tem início com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, considerado o romance que inaugura o realismo no Brasil. Diferente de tudo que havia sido escrito até então, seus romances dessa fase vão tratar da miséria humana, a traição, a mentira, as convenções sociais aparentes, uma análise profunda do homem e da sociedade. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, é escrito por um defunto da sua cova, o que lhe dá a liberdade de dissecar a sociedade de um ponto de vista diferente de tudo que havia sido visto até então. São 5 romances, todos com nomes próprios masculinos no título. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 81, Quincas Borba, 91, Dom Casmurro, 99, Esaú e Jacó, 1904 e Memorial de Aires, de 1908. O romance realista machadiano. Os romances de Machado de Assis do período realista são tão reconhecidos na literatura nacional e internacional porque apresentam uma narrativa preocupada com a análise psicológica do comportamento humano, através do que ele faz críticas à sociedade. Os 5 romances que contêm nomes próprios no título disfarçam uma preocupação e destaque ao indivíduo, que na verdade é uma crítica feroz a um extrato social, os capitalistas, que vivem do dinheiro fácil sem trabalhar. São temas recorrentes desse período o adultério, principalmente em Dom Casmurro com Capitu e Quincas Borba com Sofia, o parasitismo social, o egoísmo, a vaidade, a hipocrisia e a ambiguidade feminina. Aliás, outra característica desse período são as grandes personagens femininas, mulheres da sociedade patriarcal inferiorizadas socialmente que usam a dissimulação e sedução como arma. São elas que conduzem os homens, desencadeando crises e problemas. Curiosidades. A imagem ao lado foi feita pelo projeto Machado de Assis Real, da Faculdade Zumbi dos Palmares e Agência Grey Brasil. Esse projeto reproduz a cor da pele original do escritor, já que em todos os livros didáticos anteriores há um embranquecimento da sua imagem, não fazendo jus às características afrodescendentes que ele tem. Em um de seus mais famosos contos, O Alienista, Machado de Assis apresenta uma ironia feroz às certezas científicas do século XIX, o que torna esse conto alvo de estudos tanto de psiquiatras quanto de psicólogos, além dos estudantes de literatura. Pela sua importância na literatura mundial, há estátuas dele em Lisboa e em Madrid. A vida e a obra do autor foram temas do enredo da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, do Carnaval de 2009. Foi o criador do assim chamado realismo psicológico, técnica literária de fazer diálogos diretos com o leitor e apresentação de pensamentos pontuais que surgem ao longo da narrativa. Em 1867, José de Alencar recebeu em sua casa a visita do poeta Castro Alves, baiano, então em visita ao Rio de Janeiro.
Este lhe deixou alguns poemas para serem analisados, que Alencar enviou para Machado de Assis. Em carta, Machado respondeu que via nele uma vocação literária cheia de vida e robustez, que deixam antever nas magnificências do presente as grandezas do futuro, o que mostra que ele era um excelente crítico literário, porque Castro Alves é um dos mais reconhecidos poetas do Brasil. Foi muito feliz no casamento. Quando a esposa morreu, dedicou-lhe um poema chamado A Carolina, que a imortalizou. Embora não se tenha como comprovar, há estudiosos que afirmam que Mário de Alencar, um dos filhos de José de Alencar, seria, na verdade, filho do Machado de Assis. O rapaz tinha epilepsia, os traços físicos do escritor e apresentava gagueira. Dizem os que acreditam nisso que a traição de Capitu no livro Dom Casmurro teria nascido aí. E a ilustração desta página é o Morro do Livramento na época do nascimento de Machado de Assis, com uma seta indicando a provável casa onde teria nascido o escritor.